Essa história vem através do esporte, do carinho, do apoio da família, do apoio dos amigos, né? O esporte traz em si esta bonita capacidade da gente superar, da gente não perder a capacidade de sonhar e, ao mesmo tempo, agrega valores tão importantes. Por isso, a gente quer falar hoje como o esporte pode nos ajudar a superar aquilo que aparentemente parece ser obstáculo. Mas quando a gente se entrega, a gente acredita, a gente sabe que tudo pode ser vencido. E aí está a grande alegria e a grande força em nosso coração. É preciso determinação, é preciso acreditar primeiramente em si mesmo e depois contar também com a força, o carinho e o apoio da família e dos amigos. E para falar desta bonita história de superação, a gente acolhe aqui hoje no Bênção da Manhã o Tiago Soares, que é atleta paralímpico, justamente com a sua esposa, a Verônica Cristina. Tiago e Verônica, bom dia, bem-vindos ao Bênção da Manhã, gratidão por estarem aqui conosco. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, uma manhã abençoada. Amém, Deus abençoe a todos nós. Amém. Todos nós. Tiago, você foi diagnosticado com o tempo e percebeu que estava perdendo a visão. Neste momento, qual foi o sentimento no coração? Desesperador. Sim. Foi o momento mais turbulento da minha vida, pois eu tinha uma vida muito ativa, né? Eu trabalhava, era responsável por 11 lojas no Sudeste, então eu estava sempre em viagens, sempre conectado com outras pessoas, com outras cidades. E de repente você receber essa limitação é igual puxar um freio de mão do carro e você parar do nada. Sim. E o maior obstáculo foi a minha aceitação. Após todo o processo, chegar ao ponto de eu ter que me afastar daquilo que eu mais amava fazer, que era executar a minha função, Sim. eu recebi a informação que eu ia ser aposentado por invalidez. Aí minha vida mudou totalmente. Imagina. E você, Verônica, como esposa, né, que escolheu no amor caminhar ao lado dele, junto com Seja uma História, saber também que ele estava num processo de perder a visão, como isso foi acolhido em seu coração? Foi difícil, é um período muito difícil pela questão de mudança, né? Claro. De vida, de rotina, a aceitação principalmente dele. Isso foi a parte mais difícil, porque nós tínhamos mudado fazia pouco tempo para Taubaté. Sim. Então nós não conhecíamos muitas pessoas, a nossa família estava morando longe no momento, então eu enfrentar tudo isso sozinha, sem deixar transparecer para as pessoas da família de fora que estava passando tudo aquilo, acontecendo tudo aquilo com ele, foi mais difícil, porque eu não podia deixar todo mundo desesperado também. Exatamente, você precisava ser esse ponto de apoio, não é? Sim. E para você, Tiago, ter a presença, né, da Verônica, todo o amor, todo o carinho, toda a parceria, o que isso significou para você já começar a superar e ver que não era o fim? Tudo. Maravilha. Se eu estou aqui hoje, é graças a Deus e a ela, porque Deus a capacitou, fez algumas chantagens emocionais, porque no meu pior momento de depressão, no qual tentei tirar Sim. minha própria vida, um momento muito difícil, ela sempre me segurou a minha mão e eu não queria que as outras pessoas soubessem que eu estava Claro. com esse problema e muito menos que eu me tornei uma pessoa com deficiência, PCD, né? Então eu falei para ela que não era para falar para ninguém, e ela tentava fazer de tudo. Ela me pegava, me levava ao shopping, chegava no shopping, eu tinha aquela crise de pânico, ouvia vozes, sentia a presença de pessoas, chorava, queria vir embora para casa. E ela sempre atendendo, em nenhum momento ela forçou nada, sempre solícita. E me estendeu a mão como me estende até hoje. Eu falo que é meu tudão. Bem, sim, né? Eu serei teus olhos. Sim. O amor dá essa bonita capacidade, né? Com certeza. E como foi? Quer dizer, inicialmente veio o medo, o pavor. Muito. A gente pensa que não há mais nada o que fazer, mas de repente acontece algo que mostra que não acabou. Existe muita coisa a se fazer. Como então que o esporte, né, entrou na sua vida e te deu uma outra capacidade de enxergar a sua própria vida? Como que você foi apresentado ao esporte? Através dela Olha, também, da maravilha. minha esposa. Ela não gosta de esporte, ela não é fã, mas como eu vim, joguei bola já no passado e ela fazia de tudo para que eu sempre mantesse o ritmo ali para não deixar até cair mais do que ela já estava no chão. Aí ela colocou no programa esportivo e viu um professor do para-atletismo buscando pessoas em hospitais para fazer teste para tentar entrar para a equipe de para-atletismo da cidade de Taubaté.
Aí ela chegou e pegou o telefone e entrou em contato, contou, falou sobre mim e ela veio conversar comigo. Eu falei, não tem condições, porque eu não conhecia o paradesporto. Sim. Eu não conhecia. Ela falou, não, amor, se estão procurando é porque você consegue se enquadrar. Eu falei, não, mas eu estou perdendo a visão, já perdi 100% a periférica. O que eu vou fazer no esporte? Ela, vamos lá. Aí fui, me apresentaram o esporte, fiz um teste com o professor Diego Cascardo. Já na terceira etapa eu já fui, eles aceitaram, eles gostaram do meu desenvolvimento dentro do arremesso de peso, mesmo eu estando naquele término do processo da depressão, pesadão, que eu cheio de fungo nas costas, que só ficava do sofá para o quarto, do quarto para a sala. E fiz esse processo, e aí ele começou a falar, a partir da próxima semana você vai vir 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Imagina, 2 anos lá embaixo, na lama. E chegou, fiz lá segunda, fiz quarta, fiz sexta. Chegou na sexta-feira, cheguei em casa, meus braços assim. O braço não esticava, porque sedentário. Eu falei, amor, não vou mais, não aguento. Ela, você vai, aí vai entrar a parte da chantagem. Sim. Ela falou assim, você que sabe, se você não for, eu vou falar para sua rede de amigos que você está perdendo a visão, que você se tornou um PCD. Eu falei, então, segunda-feira eu tô lá. Maravilha. E foi assim construindo essa história, graças a Deus, e a ela e o apoio dos meus pais, padrinho e irmãs. Verônica, você percebeu que precisava fazer algo. Não adianta cruzar os braços e dizer, não, agora vai ficar assim. Não, você percebeu, é possível ser diferente. O medo tem que ser vencido pela esperança. A única força capaz de vencer o medo dentro da gente é a esperança que a gente mantém como uma chama. E o que levou você justamente a entender que o esporte poderia ser para ele, né, o atletismo, um caminho de reconstruir o significado da vida? Sim, por mais que eu não goste de praticar esportes, eu gosto de assistir esporte, principalmente o paratletismo, né? Pessoas com deficiência. Então eu sabia que em algum lugar ali ele iria se enquadrar. Mesmo que ele não fosse um atleta profissional, pelo menos ele estaria ocupando a mente dele e vendo pessoas com problemas e dificuldades maiores do que a dele. Sim. Então isso que eu me baseei. E assim, a parte da chantagem realmente foi um pouquinho dessa. Porque na equipe tinha Foi pessoas... uma boa chantagem. Foi com certeza. Acredito que sim, né? Foi o resultado. Tinha pessoas com mais limitações do que ele. Então, pessoas que dependiam de outras pessoas para comer, para andar, para falar. Então, assim, qual que é a sua limitação? Você não está enxergando, mas você tem os braços fortes, as 2 pernas fortes. Você não é limitado para ele, né? Enfim. E aí eu falei assim, você vai. Com medo, você vai. Que maravilha, né? E é bonito perceber quando o amor se faz presente e as pessoas continuam acreditando na gente, que o limite não se torna impossibilidade, porque eu descubro novas capacidades. Acho que é essa a grande graça que Deus nos dá, né? Se por um lado em determinada coisa eu não dou conta, mas tem tantas outras possibilidades, tantas outras coisas que eu posso fazer que eu vou me surpreender comigo mesmo, né? E neste tempo, praticando o esporte, você já participou de várias competições, né, Thiago? Sim, graças a Deus, já participei de inúmeras competições. Estou com um total nesses 6 para 7 anos como atleta profissional, com 36 medalhas. Olha. Ano passado consegui uma maior benção, que é ser campeão brasileiro. Que maravilha! E terminei o ano sendo o 3º melhor das Américas e o 16º do mundo. Então, tipo assim, são coisas que a gente nunca pensaria imaginou vivenciar se não tivesse tido este pequeno problema, mas que já foi iluminado e solucionado. Não? Sim, porque o maior propósito meu quando eu entrei no esporte era que pedir para Deus me capacitar para que eu pudesse levar a minha palavra às escolas, conversar com crianças, com pessoas, para não passar pelo que eu passei. Porque todos os dias uma pessoa se torna deficiente. Sim. E o meu propósito era fazer com que essa pessoa não passasse com o que eu passei, perdendo tempo numa depressão. Sei que é difícil você encontrar uma limitação, mas com fé e perseverança você consegue superar. Agora, uma coisa mais bonita da sua vida, além de você ter superado, ter recebido, né, todo o amor da sua esposa, toda a graça e toda a bênção de Deus, né? A fé não é para que a gente não tenha problemas, todo mundo tem, todo mundo carrega uma cruz. E não teria muito sentido viver sem uma cruz, porque é ela que nos mostra a força do amor. É justamente na realidade da dor que a gente entende o poder e a força do amor, e como o amor é milagre dentro da gente.
e você encontrou, né, no amor de Deus, no amor da sua esposa e de outras pessoas, a capacidade de ressuscitar, para perceber que nada tira o que a nossa vida significa. Ela tem o mesmo valor o tempo todo. Mas, acima de tudo, as suas conquistas se tornaram para muitas pessoas inspiração. Você se tornou referência para muita gente que talvez estava indo num caminho também de desânimo, de abandono, de não querer sonhar mais, às vezes até nem querer acreditar mais. Parece que a dor roubou a esperança, mas você, com a sua superação, com as suas conquistas, se tornou para muita gente inspiração. Tem um pequeno vídeo que nós vamos acompanhar, produzido com muito carinho, para mostrar aí os frutos que você tem semeado na vida e na história de muita gente. Vamos acompanhar. Vamos. Sou Rafael do Prado, sou amigo pessoal do Thiago, desde quando ele era do convencional, antes dele adquirir a deficiência dele, e vim acompanhando quando ele começou a ter a deficiência, teve a depressão, e da depressão ele conheceu o esporte, e veio superando, passando por limitações, mostrando cada dia mais, passando nas fases difíceis da vida e superando. Eu tenho ele como exemplo de pessoa, exemplo no esporte, de superação. Hoje em dia eu também sou limitado, tenho minha sequela e conheci o esporte também através dele. O Thiago começou com a gente aí, né, extremamente limitado, somente na parte psicológica. Isso fez com que o esporte trouxe outra vida para ele, transformou a vida dele, né, ou seja, ele superou a adversidade, superou obstáculos, fez com que ele se tornasse uma pessoa totalmente diferente. Uma pessoa que supera os limites, né, e faz com que as dificuldades se tornem algo positivo. E isso engrandece a vida dele dentro aqui do nosso esporte, na própria família, no nosso meio. Ou seja, é uma pessoa que inspira, né? E inspira todos aqueles que estão próximos, família, e também os seus colegas e companheiros de treino. Uma pessoa que representa, uma pessoa que dá orgulho para a gente. Que bonito. Que lindo. A sua história de superação se tornou exemplo e motivação para muita gente. Todos nós temos limites, de um jeito ou de outro, mas os limites não nos fazem incapazes, porque nós temos capacidade de superar e vencer. Segurando na mão das pessoas, segurando na mão de Deus, a gente vai muito longe. Eu lembrei de um fato, o Papa João Paulo II, um dia visitando um país, os repórteres lá no aeroporto, aguardando a chegada dele, e o repórter percebeu que tinha uma senhora com deficiência visual lá no corredor. Ele chegou perto dela e disse, mas o que a senhora está fazendo aqui? A senhora não vai ver o Papa. Ela falou, filho, se a única forma de ver as coisas fosse através dos olhos, a gente enxergaria tão pouca coisa nesta vida. Existe uma forma muito maior de enxergar, né? Enxergar a nós mesmos, enxergar as pessoas e enxergar a própria vida e enxergar Deus que mora dentro da gente. Né? Essa é a bonita luz da esperança e de não desistir. A gente agradece o seu lindo testemunho, ele se torna para todos nós muito motivador. A gente parabeniza a você, Verônica, que tem todos os dias feito do amor a grande bênção na vida dele. E vocês juntos vão conquistar muitas coisas ainda. Amém. E que Deus continue sendo esta alegria a cada dia da vida de vocês. Muito obrigado. Muito Eu que obrigada. agradeço. Obrigado. Amém. E que a gente possa comemorar com você novas conquistas que com certeza virão. Com certeza. Vamos participar dessa bonita história de superação. Gratidão.